estudo feito, um projeto chamado Projeto Nascer no Brasil, que é de 2014, né? Ele já está antigo, mas o que ele mostrou? Ele é importante ainda para a gente trazer, justamente pelo que ele mostra. Ele mostrou que a cada 9 mulheres que engravidavam, 5 engravidaram sem querer. Né? Então, uma gravidez não planejada, não desejada. E o que isso revela para a gente? Uma falha no sistema de saúde e de conhecimento sobre o tema. Né? E com essa informação, o que a gente precisa fazer? Habilitar o profissional de saúde e capacitar essas mulheres para elas decidirem qual é o melhor método para si. Né? A gente tem que empoderar essas mulheres para que elas possam escolher qual é o método. O método é uma escolha conjunta, não é o médico que dita e obriga e assim, você vai usar isso. Não, isso é uma conversa entre médico e paciente, e os dois juntos vão escolher qual é o melhor método para aquela paciente, para aquela mulher, para aquela pessoa. Então, como que a gente traz essa discussão para a sociedade? 4 perguntas básicas, isso eu já comentei nas outras aulas também, mas isso é muito importante. Então, a gente tem que perguntar para a paciente o que você quer utilizar. Isso vai mostrar o que ela conhece. Depende do conhecimento dela. O que ela sabe? Ela só conhece a pílula? Ela conhece a injeção? Ela já ouviu falar em adesivo, em anel? O que ela sabe? Ela conhece o DIU, o implante, né? Então, isso depende do que ela conhece. A segunda pergunta é, o que você pode utilizar? É isso quem responde para a gente, são os critérios de elegibilidade da Organização Mundial de Saúde, tá? Ele que vai falar o que é seguro ou não. E o que é disponível para ser utilizado? Porque não adianta nada eu falar, nossa, o melhor método é o Implanon, é o mais eficaz. E ela não tem acesso, não está disponível para ela. Então, o que está disponível? Então, dentro de tudo que ela quer usar, o que ela pode e o que eu tenho, né? Então, depende o que o SUS ou o sistema em que ela está inserido, seja público ou privado, oferece. E a expertise do profissional para executar. Então, não adianta eu ter um médico que sabe que o Implanon é o mais eficaz, mas ele não sabe colocar um Implanon, ele não sabe retirar esse Implanon. Ou um DIU que tem longa duração, que pode ser o de cobre de 10 anos, o Mirena de 8 ou Caína de 5, mas o profissional não sabe colocar, não sabe conduzir. E a última pergunta é, quando você quer engravidar? Por que essa pergunta é importante? Porque, a depender da resposta dela, a gente vai escolher um método de longa duração. Eu quero engravidar daqui 6 anos. Então, a gente dá um método de longa duração. Não, ano que vem eu quero engravidar. Você não vai gastar um Mirena ou um Implanon para uma paciente que ela quer engravidar ano que vem. Porque são os métodos que duram vários anos, de 3 anos, 5 anos, 8 anos. Não vou gastar isso em um ano. E aí, o que você quer utilizar? Quando a gente pergunta isso para a mulher, né, foi feito um estudo com aproximadamente quase 2.600 mulheres. Elas deram 3 principais atributos. Né? Quando você pergunta assim, o que você quer utilizar? A maior preocupação delas é eficaz. Então, 84% quer eficácia. Eu não quero engravidar, pelo amor de Deus. Segurança. Eu vou morrer? Eu vou ter trombose? Eu vou ter um treco se eu usar esse negócio? A minha fertilidade vai acabar se eu usar esse método? Quando eu parar, eu consigo engravidar? Ela quer saber a segurança. E 44% efeitos colaterais. Então, eu vou engordar? Né? A primeira pergunta que elas fazem, né? Mas esse engorda? E aí, o que você quer utilizar? A gente pergunta, quer saber da efetividade, né? Então, é o primeiro atributo. Eu quero saber se isso é efetivo. Quem dá esse índice para a gente da efetividade é o índice de PIR, que é o cálculo de número de falhas em 12 meses, multiplicado por 100 mulheres, num total de meses que ela está exposta. E aí a gente tem essa tabelinha maravilhosa, né, retirada da Febrasgo. Então, por exemplo, aqui o que a gente consegue ver? Que o implante, né, ele é o mais eficaz, ele é tão eficaz quanto uma laqueadura, certo? Mas será que ele é o melhor para todas? Porque não existe um remédio, um anticoncepcional que é bom para todas, né? Então, assim, ele é o mais eficaz. Não quer dizer que todas vão se adaptar ou que todas são, necessariamente vai ter que utilizar esse, né? Tanto que é uma pergunta que elas fazem muito. Doutora, qual é o melhor, né? Então, eu sempre falo, a melhor depende de cada pessoa, o que ela quer usar, o que ela se adapta. Então, às vezes, o Implanon ele vem uma ideia maravilhosa, mas a paciente não se adapta.
ela tem os efeitos colaterais, tal, ela não se adapta, mas ele é mais eficaz, né? Agora, quando a paciente já me pergunta qual é o mais eficaz, aí a resposta é ele, não é propaganda dele, nada disso, mas, né, a paciente pergunta, qual que é o melhor? O melhor é o que você se adapta. Tem gente que usa o DIU de cobre e ama de paixão, não troca por nada. Tem gente que usa e odeia. A mesma coisa o DIU hormonal. Tem gente que coloca e ama, não troca por nada. Tem gente que coloca em 6 meses e implora para você tirar aquele negócio dela. E aí, o que você pode utilizar? Quem vai contar isso para a gente? Os critérios da Organização Mundial de Saúde, que vai de categoria 1 a 4. Entre 1 e 2, a gente pode usar, né? Sinal verde, a gente pode usar. Então, 1 sem restrição. O 2, os benefícios superam os riscos. Então, no geral, utilize o método. O 3 já acende o sinal amarelo. Os riscos, eles superam os benefícios, mas os riscos superam os benefícios, então a gente vai usar apenas na falta de outra opção. Então, por exemplo, uma paciente que é cardiopata e tem alguma contraindicação a estrogênio, mas a depender do momento, a gente vai ter que usar, porque é melhor usar aquilo do que ela engravidar, né? Então, eu já tive paciente que teve que fazer, ela estava gestante, ela foi para cirurgia, interrompeu a gestação, o bebê está bem, ele nasceu prematurinho, mas porque ela tinha que fazer a troca de prótese valvar, e a gente precisou usar, na cidade dela ela não tinha nada, nós precisamos usar um combinado. Ela tinha contraindicação a combinado, ela estava coagulada, mas ela não podia engravidar de jeito nenhum por risco de morte, né? Então, categoria 3 a gente utilizou até conseguir um outro método para ela, que no caso, depois de um tempo, a gente conseguiu o DIU, ela expulsou o DIU, e aí depois ela conseguiu o Implanon. E o 4, os riscos são inaceitáveis, então, ou seja, não é para utilizar o método, ele é contraindicado, não dá para usar. E aí, como que a gente... mas eu vou decorar os critérios de elegibilidade da Organização Mundial de Saúde? Claro que não. Quando eu era residente, existia uma rodinha que a gente brigava para ter essa rodinha dos critérios, a gente ia colocando o que a paciente tinha e saía lá o que ela podia usar. Era uma briga, né? Quando vinha o representante entregar uma rodinha daquelas, aquilo valia ouro. Hoje a gente tem os aplicativos no celular. Então, um que eu uso muito é o iContraception, que tá esse aqui. Tem no Google e no da Apple, tá bom? E o outro são os critérios do CDC. O do CDC, ele é em inglês, mas ele também é bem fácil de usar. Então, aí a gente vai usar, né? Então, você abre a telinha do seu celular, é isso daqui que a gente vê, tá bom? Aqui eu fui printando a minha tela do celular e fui mostrando. Ele vai aparecendo a paridade, idade, IMC, ela é tabagista, tá no pós-parto, o que é? E a gente vai escolhendo as coisas que a paciente tem. A idade, se ela fuma, se ela tem enxaqueca, o que tem. E a gente vai colocando, e aí a gente, no fim, você dá um enter, né? Eu já escolhi essas coisas, dá um enter e aí ele vai sair essa telinha que vocês estão vendo, né? Assim, número 2, número 1 que a gente pode utilizar, e aqui ele explica as categorias que a gente pode utilizar. Então, isso é muito prático, tá? Para a gente usar no dia a dia. É claro que quando a gente atende muita mulher, faz muito ambulatório, você acaba decorando algumas coisas, né? Então, tabagismo, mais de 15 cigarros, maior de 35 anos não pode, enxaqueca com aura não pode. Então, isso meio que você vai decorando, mas tem algumas coisas, algumas situações que chegam que você não sabe, aí você joga no aplicativo e ele te ajuda bastante, tá? Então, isso daqui é uma dica importante. O iContraception e o do CDC. Então, tá aqui, ele mostra pra gente o que a gente pode usar. Tá em verdinho, posso usar, em amarelo, melhor não, mas se não tiver outra coisa, a gente usa, e o 4 de jeito nenhum.